Olá, bom dia, meus irmãos. Bom a gente se reencontrar, estar aqui de novo. Eu vou trocar a bateria aqui do microfone porque ela acabou. Enquanto isso, você vai se conectando aí, viu? Que eu já volto. Isso. Acho que agora está tudo certo. São essas pegadinhas das coisas, né? Tinha uma bateria velha ali misturada na caixa de baterias novas. Mas está tudo bem, agora a gente pode, acho que, ter o áudio normal e todos ouvindo aí, viu? Vai compartilhando esta mensagem. Eu mesmo estou compartilhando aqui com algumas pessoas, com alguns amigos que sempre estão juntos e gostam de estar conosco nestas nossas transmissões, né? Então compartilha com seus colegas de trabalho, com seus vizinhos, com seus parentes. E eu não tenho dúvida que será abençoador para a vida de todos nós, tá bom? Vamos lá, hoje nós vamos falar sobre... Eu confesso que até ontem havia um tema que estava meio que ardendo no meu coração, mas depois o Espírito me tocou de um outro modo, e ontem à noite, enquanto eu meditava na palavra, esse texto passou a me incomodar, né, ao longo da noite, inclusive quando acordei pela manhã, e então eu decidi até mudar o roteiro do que seria o tema da nossa devocional de hoje, e vamos falar de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24. Curioso, né? Este tempo tem sido um tempo onde as pessoas estão muito preocupadas com a relação e relacionar, especialmente o evento da pandemia, aos sinais do fim dos tempos. E como este evento, este cenário pandêmico que nós estamos vivendo, ele nos pegou de certo modo repentinamente, né? A forma exponencial como este vírus se alastrou pelos continentes, pelos 5 continentes do planeta, nós ficamos então muito assustados, naturalmente. E não é para menos, né? Os riscos são grandes, as limitações do nosso serviço de saúde são evidentes, então nós temos que ter muito cuidado. Mas, diante deste cenário todo, né, que causa um grande rebuliço político, econômico, financeiro, mas, sobretudo e acima de qualquer uma dessas questões, as vidas que se perdem, né, as famílias que vão sendo fragmentadas neste processo de mortes, né, de adoecimento, e nós temos orado recorrentemente pelos nossos entes queridos que estão enfermos, pelos conhecidos e parentes, mas não só por eles, como por todas as pessoas
que estão vulneráveis e que estão sendo afetadas de forma direta, né? E aqueles que de forma indireta estão sofrendo os impactos desse cenário todo. E desde que isso tudo começou, lá no começo ainda, antes da quarentena, tem aí no nosso YouTube, você pode entrar lá e procurar, que nós temos um sermão a respeito de Lucas, capítulo 21 e Mateus, capítulo 24, porque já no comecinho já havia aquele som de que, bom, Jesus está voltando, é o sinal dos tempos, porque está escrito aqui no Evangelho que haveriam epidemias e estes seriam sinais. E nós pregamos um sermão na ocasião, tentando trazer um pouco mais de equilíbrio e lucidez e tentando quebrar um pouco este entusiasmo estranho, né? Eu chamo assim, é um entusiasmo estranho que as pessoas têm diante de um cenário catastrófico, né? Que ao sinalizar a vinda de Cristo, a volta do Senhor, apesar de toda a nossa expectativa cristã de que o Senhor virá e nos buscará e nos levará, este cenário deveria nos causar, sobretudo, muita tristeza, a despeito da boa notícia que nos atinge da volta do nosso Senhor. E por que deveria nos causar tristeza se eu estou dizendo que é uma boa notícia para aqueles que serão salvos? Porque a tristeza advém, irmãos, da constatação de que a vinda do Senhor, como diz o profeta Malaquias, será um dia terrível. Será um dia onde um ponto final será colocado na história. E todos estarão diante do trono do Senhor para dar conta das suas vidas. E eu me sinto, neste momento, um pouco tanto quanto Josué, que assume uma missão, depois da morte de Moisés, de conduzir o povo para ocupar a terra prometida. E quando Josué chega no final da sua vida, e ele vai fazer o inventário de todas as conquistas e de todo o território que Israel havia ocupado, naquele momento, o texto diz que Josué olhou para trás e percebeu que ainda havia muita terra para conquistar. A missão não estava cumprida. Ainda que ele tivesse feito o melhor que pôde, a missão não estava cumprida. E nós temos uma mensagem de Jesus que ele diz: quando este evangelho do reino for pregado a toda criatura, nós temos o Senhor nos dizendo que ele não tem prazer na morte do ímpio antes que o ímpio se arrependa. De modo que há um desejo de Deus que a mensagem da salvação alcance a todos os corações. Deus quer que a pregação do evangelho chegue a toda a terra, a todo canto da terra. E nós parecemos muitas vezes ignorar o fato de que a vinda do Senhor será um dia terrível. E que nós deveríamos estar clamando para que o Senhor tenha misericórdia e que Ele nos movesse, nos ajudasse a fazer com que as pessoas chegassem ao conhecimento do amor de Deus, da graça de Deus e da salvação que há em Jesus Cristo. E foi exatamente por conta desta inquietação que foi tomando conta da minha alma, né? Como se muitas pessoas, de certa forma, estivessem festejando, e se não festejando, ao menos, de certo modo, tratando com normalidade a situação de pandemia que estamos vivendo. E a gente chega a ouvir gente dizendo assim: por que vocês estão preocupados? Por que vocês estão assim? Está escrito na Bíblia que isto ia acontecer. E aí uma coisa começou a correr no meu coração, que é um sinal muito mais evidente, muito mais tácito, é um sinal muito mais
concreto de que nós estamos vivendo dias terríveis do que esta pandemia. E ele está previsto aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. E é a partir daqui que eu quero começar essa nossa reflexão. E eu vou projetar os textos, se você não estiver com a sua Bíblia. Evangelho de Mateus, no capítulo 4. A palavra nos diz assim, no versículo 11 e no versículo 12. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Agora veja o versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Há uma outra tradução que diz: o amor de muitos esfriará. Quando nós lemos esse texto, nós temos a tendência de acreditar que o texto se refere à maldade que habita o coração do homem sem Deus. A gente acredita que a gente está falando da perversidade dos homens maus, da violência, do homem perverso, do homem cruel, do homem insensível, que caminhando e vivendo no pecado, seria a manifestação desta palavra profética do Senhor. Mas é muito interessante que esse versículo ele está diretamente conectado ao versículo 11, que diz que levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Ou seja, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo, diz aí o próximo verso. Então, o amor que se esfria não está se referindo ao homem mau. Não está se referindo àquele que já vive e já expressa na sua vida comum, na sua vida cotidiana, traços de desamor, de insensibilidade, de crueldade, de violência. Não são estes os sinais que evidenciam que nós estamos vivendo tempos difíceis. Mas especialmente quando aqueles que deveriam perseverar no amor abandonam o amor. Jesus Cristo está falando a respeito de falsos profetas que enganarão a muitos. E se a gente conectar esses textos todos, por exemplo, a Epístola de João, quando João diz que um dia o anticristo vai se manifestar, mas que o espírito do anticristo já está manifesto, com palavras de engano, com palavras de persuasão, se nós conectarmos esse texto, a profecia que diz que este espírito do anticristo, que esta mensagem do anticristo, ela se manifestaria com tamanho poder, né? Com tamanha visibilidade, com tamanha relevância, glória, milagres, que enganariam, se possível, inclusive até os escolhidos. Então nós vamos começar a perceber que há uma conexão da falta de perseverança no amor ao tipo de mensagem que tem sido pregada nos púlpitos onde se diz pregar o Evangelho. De modo que a mensagem do Evangelho seria deturpada, assumindo valores contrários ao Evangelho, o que levaria então a um discurso, a uma prática de desamor. O amor se esfriará. Os cristãos perderiam o seu traço mais evidente, que é o amor. E essa é uma preocupação tão relevante para os últimos tempos, que é a igreja perder a sua capacidade de amar, que o livro de que a primeira carta do livro de Apocalipse
Porque preste atenção, antes do livro de Apocalipse começar a abrir os selos e tocar as trombetas do fim, há um preâmbulo ali se referindo ao comportamento da igreja de Cristo. E a primeira igreja da lista do Apocalipse é a igreja de Éfeso. Uma igreja cuja repreensão está diretamente relacionada à perda da capacidade de amar. O problema é que quando o segmento evangélico lê a carta aos Efésios, a carta do Apocalipse, a carta que João escreve da parte de Cristo à igreja de Éfeso, os cristãos, eles construíram uma leitura profundamente equivocada daquele texto. Uma interpretação que contradiz o próprio texto. Eu vou dar um exemplo para você. Eu estou aqui nas minhas mãos com um livro antigo que fala sobre Apocalipse. É um livro que eu lia na época da minha juventude, de uma visão apocalíptica pré-milenarista, dispensacionalista. E eu não vou entrar nesse mérito hoje. A gente está preparando aí para frente uma grande série de estudos bíblicos sobre escatologia, e nós vamos fazer esses estudos em classe virtual, mesmo que a pandemia acabe, né? Nós vamos abrir matrículas e vamos fazer esse estudo em videoconferência. Porque essa visão pré-milenarista e dispensacionalista é a visão predominante no segmento evangélico brasileiro. É a visão predominante no segmento pentecostal, por exemplo. E nós somos, me deu um desconto aí porque eu não tenho os números exatos, mas mais de 80% do segmento evangélico hoje é pentecostal. E que é influenciado por esta visão apocalíptica, por essa visão que nasce muito mais de um pretexto político, ideológico, que efetivamente de um fundamento teológico claro. Os reformados, né, a teologia reformada, aquela que nasce com a reforma da igreja lá do século XVI, ela é predominantemente amilenista, que é uma outra corrente de leitura do Apocalipse. E se você tem curiosidade de entender as diferenças, você pode pesquisar aí na internet. Tem um site especificamente chamado Amilenismo, e ele vai não só falar sobre as diferenças do amilenismo para este conceito pré-milenista, como ele vai também elencar ali todos os grandes teólogos e pensadores da história do cristianismo que são amilenistas ou pós-milenistas, né, que é uma variação do amilenismo, mas que estão debaixo mais ou menos da mesma abordagem, da mesma visão. E isso desde Agostinho de Hipona até os teólogos reformados, João Calvino e grandes avivalistas da história da igreja, nós vamos entender esta visão. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou dizendo que este livrinho aqui corresponde a 80% da crença evangélica a respeito do Apocalipse. E este livrinho, ele quando fala sobre a repreensão à igreja de Éfeso de ter abandonado o primeiro amor, ele diz que este abandonar o primeiro amor significa o seguinte: os que têm deixado o primeiro amor são os que servem a Deus só exteriormente. Está aqui na página 42. Os que não sentem mais temor de pecar, considerando as coisas insignificantes sempre com não faz mal. Os que nada sentem ao se ausentarem dos cultos. Os que voltam para a companhia dos companheiros de outrora. Os que não oram em secreto e descuidam dos cultos domésticos, os que não se esforçam por levar o próximo a Cristo, os que não se sacrificam em prol da causa de Cristo, os que rejeitam o Senhor por serem semelhantes aos companheiros do mundo. Bom, por fim, são 8 tópicos aqui, né? Então, para a visão predominante no segmento evangélico,
deixar o primeiro amor, que é a repreensão que a igreja de Éfeso sofre, e o texto de Mateus 24 está dizendo, nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E eu acabei de dizer que esse texto não está se referindo àqueles que vivem na prática do mal, mas está se referindo naqueles que, entendendo a vocação e a função e o dever de amar, abandonam esta perseverança por força de uma mensagem, porque esse versículo 12 está ligado ao versículo 11, que diz que o surgimento de um falso evangelho, de um falso profetismo, ele está associado à perda da capacidade, da perseverança de amar na igreja. Porque é um evangelho que passa a legitimar a indiferença, a legitimar o preconceito, a legitimar o desamor. Mas, curiosamente, quando nós vamos ao Apocalipse, a carta à igreja de Éfeso, que é a primeira carta do capítulo 2 de Apocalipse, nós vamos lê-la daqui a pouquinho, vou botar ela aí na tela, mas eu quero antes falar sobre o que se entende sobre deixar o primeiro amor. Para boa parte dos evangélicos, deixar o primeiro amor tem a ver com a perda do seu comprometimento eclesiástico. Não ir ao culto, não orar, não buscar a Deus. Perder o seu fervor missionário. Perder o seu se misturar com amigos de outrora. Descuidar dos cultos domésticos, é o que está escrito aqui. Não terem mais constrangimento com o pecado. Todas essas coisas aqui, irmãos, eu não estou desmerecendo-as, mas eu estou dizendo que elas não têm a ver com a perda do primeiro amor da igreja de Éfeso. É um modo da gente iludir a nossa própria visão de quem a gente está se tornando. É como alguém que se olha no espelho e distorce a própria imagem. É como o adoecimento da percepção que cada um tem de si mesmo. E alguém que é magro se acha gordo, é um distúrbio. De alguém que, sendo belo, se vê sempre feio. Mas neste caso, é alguém que, estando sujo, estando debilitado, estando frágil, não consegue olhar no espelho e identificar a própria imagem, porque a gente construiu um outro paradigma. A gente construiu um outro padrão. É como se houvesse um padrão que dissesse: isto é o amor com que a igreja deve amar. E a gente abandonou o que significa o amor que Jesus Cristo ensinou e transformou este amor em coisas que deveriam ter outro nome no que diz respeito ao nosso engajamento cristão. Zelo, reverência, temor, tremor, prudência, santidade, devoção, piedade. Todas essas palavras podem significar estas coisas que eu acabei de ler nesse livrinho antigo. Perder a piedade, perder o fervor da oração, perder a devocionalidade, perder a paixão missionária, tudo isso pode ser tratado com outros adjetivos, mas a gente transformou estas práticas, essa atividade, a frequência na igreja, o ativismo religioso, a militância missionária, transformamos isso no que significa amor cristão. E é por isso que os cristãos, ao falarem de amor, eles só conseguem relacionar o amor com as suas obras. E normalmente as suas obras desempenhadas no âmbito da sua experiência religiosa. Então, um cristão que tem um profundo amor pelo Evangelho, um profundo amor pelo Senhor, vai se revelar aquele que trabalha muito na igreja, aquele que se dedica, que se mata pela obra do Senhor, e nós transformamos amor que Jesus usou para amar gente em amor para amar coisas. E eu repito,
Não que estas coisas não sejam importantes, mas elas não deveriam estar na lista daquilo que significa amor. Deveriam estar na lista daquilo que significa piedade, espiritualidade, fervor, temor, tremor, reverência, santidade. Amor é outra coisa. Então vamos entender o quanto esta compreensão do que significa amor pode distorcer na nossa percepção de como nós estamos perdendo a capacidade de amar, mas pelo fato de estarmos mantendo o nosso fervor religioso, a gente não percebe que a gente está incluso no versículo 12 de Mateus 24. Porque nós estamos sendo enganados por cumprir uma lista. Não, eu sou frequente nos cultos, eu me dedico muito à igreja, eu me dedico muito à missão, eu tenho um profundo zelo pelo meu comportamento, pela minha santidade, eu oro constantemente, eu tenho frequente contato e comunhão com a Bíblia e com a palavra do Senhor, eu sou uma pessoa que tem um amor profundo pelas coisas de Deus. Deus não quer que você ame coisas, irmão. Deus quer que você ame gente. Pessoas carecem de amor. E vamos então agora para o texto de Efésios, para a gente, à luz da Bíblia, não à luz da minha opinião, mas à luz das Sagradas Escrituras, a gente entender que esta interpretação é um equívoco. Que o amor que se esfriou na igreja de Efésios, o amor que se esfriará em muitos, não tem a ver com o fervor religioso, mas tem a ver com a prática de amar ao próximo. Porque a Bíblia diz, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Nestas duas imperativas ordens de Jesus Cristo se resume toda a lei. E a gente confunde amar a Deus com estas coisas que eu disse aqui, com amar a igreja, amar o templo, cuidar dela, enfim. O amor a Deus pode se desdobrar no nosso zelo religioso, no nosso zelo, no nosso carinho pela casa do Senhor, do modo como a gente lida com as coisas que se relacionam ao nosso contexto espiritual, comunitário. O amor ao Senhor pode desaguar nisso, mas não pode ser traduzido apenas nisso, não pode ser resumido a isso. É isso também. Porque a gente mede o nosso amor a Deus com o nosso serviço. E uma coisa não tem a ver com a outra. A mesma oferta pode estar sendo entregue, o mesmo serviço pode estar sendo prestado, como Caim e Abel. A Bíblia não desqualifica quantitativamente a oferta de Caim em relação à de Abel. Ela não diz que Abel entregou uma oferta melhor, mais caprichada, não diz. Quem diz isso está dizendo que a Bíblia diz o que ela não diz. A oferta de ambos era diferente porque cada qual era a expressão da cultura de cada um deles. De modo que a cultura de Abel ofereceu um sacrifício animal e a cultura de Caim ofereceu daquilo que era peculiar à sua prática de vida. Cada um adora e cada um também serve, e cada um também se expressa diante do Senhor à luz daquilo que a sua cultura construiu. Há uns mais fervorosos, outros mais tímidos, há uns mais expressivos, outros mais silenciosos. Há uns mais ativos, mais engajados, mais proativos, mais determinados, há outros um pouco menos voluntariosos. E cada um foi construído dentro de uma cultura, como Caim e Abel. Ambos apresentam a sua oferta. O que distingue a oferta de ambos é com que coração ela é apresentada. O contexto nos revela que Caim tinha interesses de ser reconhecido. Tanto tinha
que em ter sido reprovado, a sua inveja, ela se torna latente. Aquilo que era, se torna evidente, aquilo que era apenas latente, aquilo que era apenas potencial nele, se torna evidente. Não é porque ele ofereceu qualquer oferta. É porque ele ofereceu uma oferta movido por outros interesses que não o amor a Deus. Eu estou dando esse exemplo para que você perceba que nós não se mede o serviço a Deus, não se mede o amor a Deus por intermédio da quantidade do serviço a Ele dedicado. Quem ama ao Senhor, serve ao Senhor por amor, mas não necessariamente quem serve ao Senhor ama. E dependendo das situações, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então vamos seguir? Vamos ao livro de Efésios. E o livro de Efésios, ele diz assim. Apocalipse capítulo 2, livro de Efésios não, a carta de João, a carta transmitida por João à igreja de Éfeso, porque a carta é, na verdade, de Jesus Cristo à igreja. É o Senhor que está falando à igreja. O texto, ele diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Vamos versículo por versículo, para a gente fazer um estudo do texto, e vai ficar bem legal a gente entender bastante o que o texto está dizendo. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. É uma carta que está sendo endereçada ao líder da igreja, ao pastor da igreja. Ah, por que está chamando o pastor de anjo? O problema, irmãos, é que anjo para nós é igual lâmina de barbear, né? A gente chama todas de gilete, né? Porque a marca se tornou a representação daquilo, né? A gente chama todas as fitas adesivas transparentes de durex, mas muitas não são durex, são outra marca, tem outro nome. Muitas lâminas de barbear não são gilete, tem outro nome, tem outra descrição ali, outra designação. São lâminas de barbear, são fita adesiva transparente, e a gente chama de durex. Enfim, a gente pegou a palavra angelos, mensageiro, de onde deriva em português a palavra anjo, e a gente associou anjo àquela figurinha de vestidinho branco e asinha. De modo que quando se fala anjo, a pessoa logo imagina anjo como sendo aquele ser espiritual, aquele espírito luminoso que da parte de Deus se manifesta aos homens como um espírito ministrador, como mensageiro de Deus. E é chamado de anjo porque é um mensageiro. O que a gente não esquece é que todo aquele que assume o lugar de ser um mensageiro de Deus é chamado de anjo. Pode ser chamado de anjo. Sabe, Deus mandou um anjo. Foi uma pessoa. Mas foi alguém que da parte de Deus chegou até você com uma palavra, com uma mensagem, né? Então vamos distinguir a palavra anjo como descritivo, como aquela que caracteriza os seres angelicais, angélicos, celestiais, os exércitos celestiais, né? Que são anjos, mensageiros de Deus. Daquilo que o texto de Apocalipse está chamando de anjo, que é o mensageiro tão somente como aquele que é responsável pela mensagem, pela condução do rebanho da igreja de Éfeso e de todas as igrejas que estão aí no capítulo 2 e até o capítulo 3 de Apocalipse. Estas coisas diz aquele, ou seja, Jesus Cristo que está falando, que na mão direita tem as 7 estrelas. E o próprio capítulo 1 de Apocalipse diz que as 7 estrelas são os 7 pastores, os pastores de cada igreja. E que anda no meio dos 7 candeeiros. O que são os candeeiros? O candeeiro é aquilo que porta a luz, né? É um objeto para suportar a candeia, aquilo que ilumina. De modo que cada igreja, segundo o texto do Apocalipse, tem o seu candeeiro.
o seu candeeiro, que é aquilo que sustenta a sua luz, a sua relevância. E a igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso era chamada de Luz da Ásia. Era uma das cidades mais importantes da Ásia Menor, se tornou o centro da missão paulina naquela região. Paulo ficou quase 2 anos e meio ali, só foi embora dali porque houve uma confusão armada por um tal de Demétrio, que era um cara que fazia objetos sagrados do templo de Diana e que levantou uma perseguição política tão ferrenha contra a igreja por causa da pregação de Paulo, porque ele estava tendo prejuízo econômico no seu negócio. Mas Paulo fica 2 anos e meio ali sedimentando, porque Éfeso se tornou a referência da missão evangélica para todas as cidades daquela região do entorno. Ela também era, naquele momento, o centro romano de toda aquela região, né? O centro administrativo romano de toda aquela região. E se tornou também o centro da igreja, da missão da igreja em toda aquela área. E a Bíblia está dizendo que as 7 igrejas da Ásia Menor, que são as 7 igrejas que estão aí no Apocalipse, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia, Sardes. Já falei todas? Acho que já. Estas 7 igrejas, elas estão reunidas em torno de uma principal, por isso que ela é a primeira das cartas, que é a igreja de Éfeso, que é o centro missionário de toda aquela região. E Jesus é aquele que anda no meio das 7 igrejas, no meio dos 7 candeeiros, das 7 cidades que têm a luz do evangelho para propagar a partir delas para toda aquela região. E o texto então prossegue dizendo: conheço as tuas obras. Então vamos lá, irmãos, olha aqui. A igreja que deixa o primeiro amor, segundo este livrinho, é aquela que serve a Deus só exteriormente, que não sentem mais temor de pecar, e que deixa a frequência dos cultos, e que perde o fervor missionário, e que perde o apego pela palavra, e por aí vai. Vamos ver se isso é verdade à luz do próprio texto de Éfeso. Características positivas da igreja de Éfeso. Conheço o teu labor. Então é uma igreja que trabalha muito. Ela não perdeu a eficiência na sua atividade religiosa, na sua prática, naquilo que faz. Tá? Como a tua perseverança. Então é uma igreja que tem lutado contra todas as pressões externas de impedir que ela continue o seu trabalho e a sua missão. Ela é uma igreja perseverante. Ah, mas é uma igreja que de alguma forma perdeu o apego à palavra e à santidade. De jeito nenhum. E que não pode suportar homens maus. Homens maus aqui está relacionado à prática do pecado de um modo geral. E não à maldade como crueldade em si. E a explicação está na sequência. E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não o são. Olha, eles estão até numa vantagem contra a gente, sobre nós hoje, né? Porque hoje a gente está distribuindo o título apostólico para geral, sem entender o que significa o ministério apostólico, e que eles representavam aqueles que tinham tido contato direto com Jesus e que eram testemunhas oculares da sua ressurreição. Só para ficar por aqui, para não me aprofundar no tema, né? E que até havia outras expressões apóstolos usadas para pessoas que nas comunidades evangélicas eram responsáveis por enviar, por discipular e enviar missionários e pregadores. No entanto, esta designação e este chamamento a esta gente de apóstolos não conferia a eles a autoridade apostólica que pesava sobre os apóstolos de Jesus e Paulo, como sendo o último apóstolo, como ele mesmo vai testemunhar isso. Em 1 Coríntios 15, ele fala que o seu apostolado foi por ter tido uma experiência direta com o Cristo ressurreto, pessoal, física e real, e não apenas uma experiência de consciência de fé, né? Então, Paulo e os apóstolos de Jesus, que foram nomeados por ele enquanto vivo ainda, antes da sua crucificação, significam o que nós conhecemos como apóstolos. A partir disso, qualquer uso do termo apóstolo pode se referir tão somente a
aqueles que, tendo a superintendência de um grupo de igrejas ou de um ministério, enviam e coordenam. Sem esta designação apostólica de caráter sobrenatural, místico, espiritual, de autoridade sobre potestades e legiões, que o título apostólico confere a eles e às suas igrejas apostólicas. Meu irmãozinho, com todo respeito a você que faz parte de uma igreja apostólica, que segue um apóstolo, que ouve um apóstolo, que tem um apóstolo como seu pastor, se ele tem abençoado a sua vida com palavras de vida, palavras de evangelho verdadeiro e genuíno, então que você seja pastoreado, mas ele é seu pastor. Ele não tem autoridade apostólica segundo o conceito do apostolado do evangelho. Isso é uma invenção que é fruto, eu digo isso com todo respeito, mas não tem como evitar o meu fel aqui nessa expressão, né? Isso é uma produção da vaidade humana, de gente que quer ostentar poder espiritual. E com isso, de certo modo, atrair para si os olhares, a submissão, a obediência e a fidelidade das pessoas que, de certo modo, vão começar a se entender debaixo de uma autoridade apostólica. Mas esse não é o nosso tema. Mas ele está aqui no caminho, né? E eu não tive como pular este cenário. Porque a igreja de Éfeso, até nisso, ela era prudente. Ela não aceitava aqueles que não reunissem as características apostólicas evidenciadas pela palavra de Deus, aqueles que, havendo sido nomeados por Jesus, foram testemunhas da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição. E cujo título do apostolado foi recebido diretamente do Senhor. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que ele é o último dos apóstolos. Porque o Senhor, de um modo sobrenatural, se manifestou pessoalmente a ele para designá-lo. Então vamos lá. Vamos caminhar. E os achaste. Eu estou tentando aqui ser delicado, respeitoso, mas a carta de Apocalipse não é. Porque a carta de Apocalipse diz, aqueles que se declaram apóstolos e não são, e a igreja de Éfeso os achastes e reconheceu neles que eram mentirosos. E vamos para o próximo verso. E tens perseverança, e suportastes a prova por causa do meu nome. Então, irmãos, aqueles que servem ao Senhor só exteriormente, não, eles têm profundo apreço, apego e zelo pelo nome de Jesus. E não te deixaste esmorecer. Então, veja bem, irmãos, deixar o primeiro amor nada tem a ver com deixar de ir ao culto, deixar de orar, deixar de buscar a palavra, deixar de ser fervoroso, deixar de fazer a missão, deixar de ser ortodoxo, doutrinário, nada disso. Pelo contrário, a igreja de Éfeso preserva todas estas características aqui. Ela não se envolve com o pecado. Mais à frente até o texto vai dizer, eu vou dizer aqui, tenho a teu favor, versículo 6, que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Então, isso aqui está diretamente relacionado ao pecado. Não há precisão sobre o que são os nicolaítas, mas há algumas teses um pouco mais aceitas. E nestas teses mais aceitas é que Nicolau, segundo a tradição cristã, teria sido um diácono da igreja que viveu um processo pessoal muito sério, inclusive da sua esposa que o traiu e por aí vai, e acabou construindo nessa sua construção psicológica para lidar com o próprio pecado que atingiu a sua casa, um discurso um tanto quanto baseado na dicotomia grega, nesse dualismo do corpo e da alma, nesta divisão, nesta separação
do mundo, das coisas do mundo e das coisas do espírito, um discurso de que só seria relevante para o cristão aquilo que ele produz por meio do coração e da sua relação espiritual com Deus, que não importaria nada que se fizesse por meio do corpo. Portanto, os pecados, toda impureza, toda lascívia, toda imoralidade, tudo que se produzisse por meio do corpo não teria nenhuma importância, não traria nenhum problema à vida de um cristão, porque o corpo é mau mesmo, ele será deteriorado e os prazeres desenvolvidos no corpo não têm nenhuma relação com a obra da salvação. É aquele papo, Deus quer o coração, não importa o que você faça com a sua vida. E por aí vai. Os nicolaítas eram exatamente gente que sustentava práticas pecaminosas, perniciosas, e que eram condescendentes com o pecado, justificando que as obras do corpo são, os prazeres do corpo em sendo usufruídos de forma sem nenhum critério, eles são compatíveis com a santidade, com a vida cristã, porque a santidade se daria no âmbito do espírito e não do corpo. Então esse papo de que deixar o primeiro amor são aqueles que passam a viver em pecado e coisa e tal, não é isso que o texto de Efésios diz. A igreja de Éfeso é fervorosa, trabalhadora, atuante, ortodoxa segundo a doutrina, não sustenta os maus, não aceita falsos apóstolos, os submete ao critério das Sagradas Escrituras, não vive, não aceita a prática do pecado e a imoralidade, porque eles reprovam os nicolaítas. Então esta obra que eu li na minha adolescência está equivocada. O que significa, e esse é o tema que nós vamos responder, o que significa deixar o primeiro amor? E vamos lá, vamos voltar ao texto, porque eu acabei pulando aqui. Versículo 5. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependam. Então, irmãos, deixa eu contrastar aqui 2 versículos. Conheço as tuas obras, teu labor e tua perseverança. Quem persevera é quem permanece fazendo o que fazia. Então, volta às primeiras obras, que está aqui no versículo 5, não são as obras em relação à atividade eclesiástica, porque estas permaneceram na igreja de Éfeso. Que obras são essas? Nós precisamos entender. Elas têm 2 características. Primeira, se a gente for lá na carta de Paulo aos Efésios, a gente vai perceber que uma das coisas que começa a ser distorcida na prática e na vida da igreja de Efésios, dos Efésios, na igreja de Éfeso, é que é uma igreja que começa a substituir a graça de Deus, a relação do amor de Cristo e da justificação pela graça, pelas obras da lei. Então, ao contrário de ser uma igreja que vai deixando a prática da moralidade, da sua piedade, da sua santidade comportamental, é o contrário, é uma igreja que vai cada vez mais se recrudescendo numa prática legalista, numa prática de ordenanças comportamentais. E por isso que Paulo chega a escrever a carta aos Efésios. E o capítulo 2 é o texto áureo da mensagem da salvação da graça de Deus no Novo Testamento. Pela graça sois salvos, versículo 8, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras. A igreja de Efésios, primeiro aspecto que ela começa a perder o primeiro amor é que ela começa a substituir este amor da relação com Deus, é o primeiro aspecto. Parêntese aqui, vou abrir um parêntese. Lembra? Há 2 mandamentos sobre o amor: ama a Deus e ama ao próximo. Ok? E ama a Deus não é amar
a porta da igreja, o banheiro da igreja, o banco da igreja. Amar a Deus é amar a pessoa do Senhor. É o relacionamento de amor e intimidade com Jesus Cristo. E a gente mistura tudo. Tem gente que abandona a família e vive na igreja. E aí as pessoas dizem assim, mas você não deveria cuidar da sua família. Não, ama a Deus acima de todas as coisas. Não, você está amando a igreja, você está amando o prédio, irmão. Isso não significa amar a Deus. Deus é uma coisa, o prédio da igreja é outra coisa. E eu já disse e repito, na verdade, copiando aqui o youtuber, o pastorzão. Dependendo da situação, uma coisa, inclusive, não tem nada a ver com a outra. Então, primeiro aspecto do amor que a igreja perdeu é o amor como sendo o único mecanismo de vínculo relacional entre o cristão e o seu Deus, o amor. Não somos mais servos, Jesus diz, ele quer amigos, porque o amigo, ele se relaciona por amor com aquele que ama. A única possibilidade, segundo o pensamento filosófico da servidão voluntária da obra de Etienne de la Boétie, né, e depois desdobrada no livro sobre a amizade do seu amigo íntimo, Montaigne, a única possibilidade de uma relação livre, onde não há medo, onde não há obrigação, mas há apenas a voluntariedade do amor, é na amizade. E é por isso que Jesus quebra o vínculo que nos liga ao Senhor como um vínculo de serviço para estabelecer um vínculo de amor. Não vos chamo mais servos, doulos, vos chamo amigos. Porque na relação da igreja com Cristo, esta submissão ela é por amor. Porque Cristo ama e se dá pela igreja, e a igreja o ama ao ponto de se submeter a ele. E é por isso que em Efésios 5, Paulo vai usar exatamente essa metáfora do amor de Cristo e da igreja para falar do amor do homem para a sua esposa e da submissão da esposa para com o seu marido. Não há uma relação de hierarquia, não há uma relação de obrigação, não há uma relação de opressão, não há uma relação de medo, não há uma relação de constrangimento e de coação, há uma relação de entrega voluntária por livre capacidade de amar ao Senhor e ser por termos sido por Ele amados. Por isso que toda construção a respeito da discussão do amor entre o homem e a mulher e da submissão que a Bíblia propõe, que tente usar isso como pretexto para estabelecer uma autoridade ou mesmo para estabelecer uma relação de poder de um sobre o outro, é um equívoco. Do mesmo modo que é um equívoco acreditar que falar de submissão é estabelecer uma relação de inferioridade. É um outro equívoco, porque a relação da igreja e Cristo é uma relação de amor mútuo. A igreja se entrega em submissão porque foi amada por um Cristo que deu a vida por ela. Morre pela sua mulher. Quando eu digo morrer, eu não falo só no aspecto literal, não. Mas abre mão de si mesmo por ela. Abre mão dos seus desejos, da sua vontade, das suas prioridades e prioriza ela o tempo todo. Eu duvido que você não terá uma esposa que terá alegria e prazer de dedicar a vida dela para te seguir e estar com você. Agora, se tu quer mandar em casa, mano, então isso não é o que a Bíblia ensina. E nem é o papel que o Senhor colocou sobre a tua vida. O papel que o Senhor colocou sobre a tua vida é morrer pela tua casa. É que a prioridade das decisões e das escolhas sejam o bem dos teus filhos e da tua mulher e não o teu. É isso aí, maridão. Deixa eu fechar essa digressão aqui. Voltar, porque eu estou falando do amor. Então, o primeiro aspecto que o amor da igreja de Éfeso esfriou e eles abandonaram. Eles substituíram o amor ao Senhor pelo serviço. E eu estou contextualizando isso na carta de Paulo aos Efésios. Nós estamos falando da carta de Jesus Cristo à igreja de Éfeso. É a mesma igreja.
Substituir a graça de Deus por obras. Substituir o Evangelho pela lei de Moisés. Substituir a liberdade com que Cristo nos libertou para um condicionamento comportamental de controle, de supervisão, de disciplina moral, como se isso fosse o critério do nosso relacionamento com Deus, e não o desdobramento do nosso amor por Ele. Então, deixar o primeiro amor é aquela pessoa que, que se tirar dela o controle da religião, a supervisão do pastor, o monitoramento do seu líder de célula, né? Eu vou usar a linguagem que está sendo usada nas igrejas, ela não consegue caminhar, ela não consegue escolher. E é por isso que o Evangelho ele é tão raso para muita gente. E que as pessoas, elas se aproximam de nós, pastores, para fazer as perguntas ou melhor, as únicas perguntas que um cristão não deveria fazer. Pode fazer isso? Pode aquilo outro? Pode ouvir aquela música? Pode ir àquele lugar? Pode frequentar aquele ambiente? Pode usar aquela roupa? Eu identifico, irmãos, a imaturidade do evangelho brasileiro quando ele continua tentando responder para as pessoas o que pode e o que não pode. Foi porque ele não foi capaz, ou mesmo perdeu a capacidade de ensinar as pessoas a amar a Deus. Há uma palavra de Agostinho de Hipona que ele diz: ames e fazes o que quiseres. Essa palavra foi desdobrada depois por muitos teólogos, como John Wesley, como John Calvino e vários outros. Amas e fazes o que quiseres. Amar e fazer o que quiser. Não é a doutrina dos nicolaítas, que acredita que se você ama a Deus com o coração, você pode fazer o que quiser. Não, ama. E tudo que você fizer estará mediado por este amor. E este amor tem vínculos de compromisso, de fidelidade, de fazer aquilo que é o bem para o outro e não apenas para si. Amas e fazes o que queres, não é ame e você tem o direito de realizar todos os seus desejos. Não, é ame, porque se amares, tudo que você fizer estará debaixo desta lei do amor. Não é a lei das obras, não é a lei moral, não é a lei do comportamento, é a lei do amor. Ama o Senhor teu Deus. Este é o maior de todos os mandamentos. E quando a igreja passa a pregar mais Moisés do que Jesus Cristo, quando a igreja passa a falar mais do comportamento das pessoas do que da morte e da ressurreição de Jesus pelos seus pecados, quando a igreja começa a se preocupar muito mais com o que o mundo pratica, o que o mundo faz, do que com amar o pecador e levar a ele a graça de Deus e a salvação de Deus a ele. Quando 90% do tempo que a gente gasta nas mídias sociais tem a ver com moralidade, a gente percebe que a gente está no caminho da igreja de Éfeso. A gente percebe que a gente está realizando o cumprimento da profecia de Mateus 24, versículo 12. Falsos profetas de um falso evangelho, de uma falsa graça. Como diz o texto de Filipenses, capítulo 3, de uma falsa circuncisão. Capítulo 3, versículo 1, Paulo diz: são cães estes falsos pregadores. Paulo chama eles de cães, porque pregam com ferocidade, com os dentes trincados. Adjetivam as pessoas com adjetivos até pejorativos.
quando a gente passa a viver este evangelho da lei, das obras, do serviço, em detrimento ao amor, da graça de Deus, a gente se torna Éfeso. Uma igreja atuante, próspera, perseverante, ativa, ortodoxa, do ponto de vista doutrinário, mas irrelevante no que significa a prática do amor. Então eu abrangi nesse primeiro momento o primeiro aspecto do amor, amar a Deus. O segundo aspecto do amor, amar ao próximo. Esse talvez seja o mais significativo. Eu tenho uma Bíblia online, né? Essas digitais que a gente tem no computador, no celular, enfim. Eu gosto muito dela. E eu, como eu disse a você, né? Eu mudei o tema da devocional ainda hoje, de manhã, meditando aqui no texto, na palavra. Porque ontem dormi perturbado por esta mensagem, por esta questão. Então eu fiz uma pesquisa muito rápida. Eu não fui a todos os termos exegéticos desta expressão. Mas eu digitei o imperativo do verbo amar no buscador, né, da minha Bíblia online. E eu escrevi amai, apenas isso. Amai. E listei aqui todos os textos que a Bíblia, do Velho Testamento ao Novo Testamento, tem como ordem imperativa o amar. Como ordem amai. Amai. Irmãos, eu deixo de dizer uma coisa a você. Eu fiquei surpreso, positivamente surpreso. Porque em nenhum momento aparece um objeto a ser amado. Um templo a ser amado. Uma coisa sagrada a ser amado. É o sagrado humano que deve ser amado. É o sagrado do homem que, em todos os textos, veja, eu não estou dizendo que não hajam outros textos, eu repito, eu fiz uma breve pesquisa, eu escrevi amai e disse procurar. Todos os textos, o imperativo do amor é para amar gente, amar pessoas. E eu estou querendo dizer a você, naturalmente, que o primeiro aspecto eu já tratei aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Mas esse aspecto nós já tratamos. E foi um dos primeiros aspectos que foi perdido do amor da igreja de Éfeso. O segundo aspecto que a igreja de Éfeso perdeu foi o de amar o próximo como a si mesmo. Irmãos, a Bíblia, quando fala de amar gente. 1 Coríntios 13 fala de um amor que permeia os relacionamentos. Romanos capítulo 12 fala de um amor que trata e media as nossas relações. E essa expressão do verbo amar, ela aparece em alguns textos, Deuteronômio 10, 19. Olha só que coisa interessante que a Bíblia me revelou. Amai, pois, o estrangeiro, porque fosse estrangeiro na terra do Egito. Mas não é que a gente está conseguindo construir um evangelho xenófobo, de um discurso cheio de xenofobia. E o que é a xenofobia? É o medo, é a rejeição àquele que é diferente. E o discurso evangélico tem sido capaz, e gente que os evangélicos admiram estão sendo capazes, e gente que os evangélicos ouvem e seguem estão sendo capazes de segmentar o mundo, de levantar muros e barreiras, de olhar outras etnias, outras culturas, outros povos, e o tempo inteiro inferiorizá-los, demonizá-los, malignizá-los. E nós estamos ganhando
E veja, nós estamos mudando até o caráter da nossa hospitalidade natural. Quem anda e andava antes do isolamento nas ruas do Saara, no centro da cidade, talvez ali conseguisse comprovar exatamente o modo como nós sempre fomos hospitaleiros do ponto de vista de ali tem chinês, coreano, japonês, árabe, judeu, tem gente de tudo que é tipo. E a gente está construindo agora um evangelho onde a gente vai colocando etiquetas nas pessoas. E essa onda de pandemia agora, eu já tenho visto gente exalando preconceito contra chinês. Porque a pandemia começou na China. E nós estamos assimilando um discurso onde nós vamos construindo povos, nações, inimigos. E esse discurso pode ser muito relevante e pertinente, irmãos, para os políticos. Mas não para o cristão. A Igreja de Cristo é um imperativo: amai o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. E aí o versículo de Amós 5,15 diz: amai o bem. A única coisa que não era um ser humano nesses textos que eu achei aqui era o amor por afetos, por positivos afetos, nunca por coisas. Amai o bem. Amai as coisas boas. Sabe, devia ser uma obsessão cristã defender aquilo que significa e reflete o bem. Nada que simbolize qualquer força de mal, ainda que legitimada pelas leis, pela sociedade, pelo contexto secular, pelos acordos sociais de relacionamento, mas se representa qualquer dano que possa ser causado a um outro ser humano, não deveria nunca ser uma bandeira de um evangélico. Amai o bem. Aquilo que tem como finalidade principal o amor, as coisas boas, a bondade, palavras boas. E aí tem um segundo texto que fala sobre aspectos abstratos. Amai, pois, a verdade e amai a paz. A verdade e a paz, irmãos. Durante este cenário todo, dos últimos anos da história do Brasil, os sites que foram rastreados, identificados, como os maiores propagadores de fake news, os perfis mais propagadores de mentiras, foram os perfis de evangélicos ou relacionados a instituições evangélicas. Como pode um povo que deve amar a verdade primar pela mentira? E eu passei o desconforto de algumas vezes dizer a determinadas pessoas: irmãozinho, isso que você publicou é fake news. E a pessoa ter a disfarçatez de não apagar, de deixar lá. E certa ocasião, para além de se fazer de desentendido, a pessoa ainda respondeu e diz assim: é fake news, mas eu concordo. Um dos textos era uma mentira sobre uma personalidade, e a pessoa diz assim: é fake news, mas eu não gosto dele mesmo. Evangélicos, amai a verdade. Só que agora a coisa vai começar a ficar problemática, porque ela vai chegar no Novo Testamento. E vai chegar em Jesus. E aí Jesus diz assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. E orai pelos que vos perseguem. Esta capacidade que a igreja está perdendo, irmãos,
de amar o diferente e amar segundo o paradigma de Cristo. Cristo morre por quem ama. Jesus morre por aquele a quem ama. A igreja hoje parece que está disposta a matar aquele que de alguma forma é adversário, oposição a ela. Ela quer aniquilar o outro. Quando ela deveria, na verdade, se dar pelo outro, se oferecer em sacrifício de amor. Não, pastor, nós oramos pelos pecadores, nós oramos para que eles se convertam. Então deixa a coisa aprofundar um pouco, porque o mesmo contexto do Evangelho de Lucas, ele desdobra esse orar aí, porque orar é fácil. Orar é fácil, irmão. Orar é fácil. Porque a gente fala o que quer do outro, a gente ofende, a gente agride, a gente expressa os nossos pensamentos misóginos, sexistas, xenófobos, a gente vai exalando os nossos preconceitos, as nossas ofensas, a gente diz que o outro é do demônio, do diabo, a gente diz que ele é do capeta, que vai para o inferno, a gente faz isso tudo, mas depois a gente diz, mas a gente ora para que Jesus o salve. É mais do que orar. Versículo 27 de Lucas capítulo 6. Digo-vos, porém, a vós outros, que me ouvis. É só para quem ouve Jesus, tá? Amai os vossos inimigos, fazei o bem. Então não é só orar. É ir ao encontro do outro e fazer o bem a ele. Agora complicou para ti, né? Complicou para a gente, complicou para nós. Porque não é só a gente fazer reunião de oração pelo pecador, é fazer o bem a ele. E fazer o bem a ele é não fazer o mal a ele. E palavras fazem mal, viu, irmãos? Palavras que agridem, que ofendem, que diminuem o outro, que arrebentam com a autoestima do outro, que demonizam o outro, que agridem o outro, que inferiorizam o outro. Palavras fazem mal. E a Bíblia diz, faz o bem ao seu inimigo, ao que te odeia. Ah, mas eles nos agridem e nós vamos ficar calados? Se você for cristão, só se você for cristão. Só se você ouve Jesus. A não ser, como o sermão que preguei, e depois a gente até coloca o link aí nos comentários, se for possível, no domingo passado pela manhã, está lá na nossa página, sermão, episódio 5 do Evangelho de João, Jesus e João Batista. Eu recomendo que você assista. A não ser que você siga João Batista e não Jesus. Porque quem segue Jesus não trata as pessoas com ofensas. Não agride as pessoas. Não as demoniza. Não as inferioriza. Ah, mas Jesus de vez em quando pegou pesado com os caras, pastor. Com gente como nós. Com religiosos que tratavam as pessoas com preconceitos. Ah, de fato. Aí Jesus foi muito, muito intolerante com os religiosos. Porque o juízo de Deus começa pela sua casa. O juízo de Deus não é para ser exercido para os que estão fora. É para nós exercermos sobre o nosso coração. A gente tira a trave do nosso olho. E é por isso que Jesus, ele é tão contundente em denunciar o nosso pecado. E aí nós chegamos no apóstolo Paulo que diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Irmãos, eu vou repetir, desculpa estar sendo repetitivo. Não é amar coisas, é amar gente. Não é amar templos, é amar pessoas. Não é amar paredes e pisos, e chão, e objetos, e altares, e instrumentos, e equipamentos.
é amar pessoas. É para amar a sua esposa e dar a vida por ela. E hoje a gente começa a conviver com violência doméstica em lar de crente. Ah, pastor, eu não bato na minha mulher não. Ah, não? Lê o próximo verso então. Não tratei ela com amargura, mas tem hora que ela se sente um lixo, devido ao modo como é menosprezada, ofendida, inferiorizada. E vice-versa, viu, minha irmã? Amai com amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros, e a última palavra, o último verso, ardentemente. É este ardor, é este calor, é esta chama ardente com a qual nós devemos amar uns aos outros. Uns aos outros, pessoas humanas. E eu termino então com o fechamento desta nossa reflexão. Eu sei que tem muitos pregadores que você admira, viu? E muitas vezes eu sou questionado porque discordo deles, porque me oponho a eles, porque algumas vezes até os critico e as pessoas acham que é um absurdo que eu tenha a capacidade, a petulância, a ousadia de falar de um ícone tão importante do Evangelho, de alguém que tem feito obras e uma atuação tão relevante no contexto evangélico brasileiro, de alguém que tem tido uma ação tão eficaz e eficiente no que diz respeito à sedimentação da pregação e o crescimento da igreja evangélica no Brasil. E muitas vezes o pastor Fábio, este pastorzinho desta igrejinha de 100 pessoas no Pichincha, fica com a pretensão de que ele é o dono da verdade e critica toda esta gente. Há muito temor e tremor no meu coração, irmãos. E você tem razão. Eu não tenho argumentos para denegrir estas pessoas, estes homens moralmente, por isso que não os faço. Não falo da sua prática pessoal, ainda que ouça muitas histórias. Não falo das suas condutas morais, ainda que os bastidores do Evangelho possam divulgar muitas conversas impublicáveis. Não falo disso. Não quero entrar no mérito, como pessoas ficam tentando macular o outro por causa do seu escorregão moral, por causa de algum aspecto da sua conduta. Não. O grande problema do Evangelho, se fosse assim seria fácil. É fácil a gente descaracterizar os falsos profetas olhando as suas vidas promíscuas, as suas vidas imorais, a sua falta de santidade, as suas falcatruas. É fácil, mas não é esse o problema do Evangelho. É fácil distinguir Judas de Jesus, o sacerdote corrupto de Jesus, o fariseu hipócrita de Jesus, é fácil. Difícil é distinguir João Batista de Jesus. Porque João é tudo de bom, é todo certinho, é todo correto, é todo ortodoxo, é todo bíblico, é todo teológico, é todo dogmático. Não tem nada a se dizer contra João e Jesus não ousou dizê-lo. Eu repito aqui trechos do sermão que eu estou recomendando você assistir outra vez, ou assistir pela primeira vez se não assistiu. Domingo passado de manhã, episódio de João, capítulo 5, quinto episódio da nossa exposição do Evangelho de João. Está lá no YouTube, na página, no canal da Igreja Presbiteriana do Pichincha. Difícil, irmãos, é a gente dizer
que uma coisa que parece tanto verdade, que é tão ortodoxo, que é tão bíblico, que é tão doutrinário, não é evangelho. É muito difícil. Era muito difícil para Jesus levar as pessoas a entenderem que a graça de Deus não tinha nada a ver com a pregação da lei de João Batista. Era muito difícil dizer que a luz não estava em João, mas estava nele. Que apesar de João ter sido o maior dentre todos os homens nascidos de mulher, Evangelho de Mateus, capítulo 11, o menor do reino dos céus era maior do que ele. Que o Evangelho está acima daquela lei. Que o reino de Deus não se apodera dele mais por esforço. Isto é a mensagem que perdurou de João até aquele momento, mas que a partir daquele momento, o vinde a mim, cansados e sobrecarregados, estava a ser inaugurado. É assim que termina o capítulo 11, no versículo 28, 29 e 30. É difícil a gente dizer que muito do que há de ortodoxia nas pregações evangélicas é Bíblia, é verdade, é doutrina, está dentro da fidelidade doutrinária, é da boa exegese, mas não é evangelho. Porque mantém a ortodoxia, porque rejeita os maus, porque não aceita os falsos apóstolos, porque não aceita os nicolaítas imorais, mas não sabe amar as pessoas. Mas não há doçura, não há afetos, não há acolhimento, não há compaixão, não há graça, não há misericórdia, só há acusação. Então, se você tem sido levado por este momento, e em vez de você ficar procurando sinais dos últimos tempos, em código de barra, em cartão de crédito, em chip debaixo da pele, em pandemia, tá vendo? Não, procure sinais dos últimos tempos no evangelho que tem sido conduzido por falsos profetas que tem levado as pessoas a viverem uma prática cristã ortodoxa, ativa, fervorosa, mas sem amor pelas pessoas, pelo ser humano. O reverendo Tim Keller publicou uma frase esta semana muito significativa. Ele disse: quando passar esta pandemia, as igrejas terão que escolher entre fazer obras ou ajudar pessoas. Porque não haverá dinheiro para as duas coisas. Então, eu termino este nosso encontro nesta manhã, meu irmão, pedindo para que você se olhe no espelho. E quando você perguntar se você ama a Deus e ama ao próximo, não venha com essa listinha de coisas, não. Não se meça pela quantidade de vezes que você vai ao culto, pela quantidade de vezes que você dobra o joelho para orar, pela quantidade de vezes que você lê a Bíblia, pela quantidade de coisas que você realiza, pela quantidade de ministérios que você desempenha. Tenho, porém, contra ti que deixaste a capacidade de amar as pessoas e de se relacionar com Deus, não por meio dos teus serviços, mas por meio do teu amor verdadeiro. Que a gente saia destes tempos pessoas melhores. Eu termino lendo outra vez o versículo 12 do Evangelho de Mateus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Nunca antes, frase que ficou famosa na boca de alguém, nunca antes na história deste país se viu tanta gente frequentando igreja. Se viu igrejas tão grandes e tão cheias. Então, este amor esfriando não é o amor que faz as pessoas deixarem de ir à igreja.
É o amor que faz as pessoas deixarem de ir ao outro. Que Deus abençoe você. Que haja conversão. Esta conversão que diz: lembra-te, pois, de onde caíste, pratica as primeiras obras, senão eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O Senhor está dizendo que se continuar assim, a igreja vai perder a sua relevância. Vai chegar um momento que ninguém mais nos ouvirá. Porque a luz, que é a única coisa capaz de iluminar o pecador, desaparecerá dos nossos púlpitos. Haverá teologia, haverá ortodoxia, mas não haverá salvação. Senhor, tenha misericórdia de nós. Convença-nos, converta-nos, quebranta-nos. Faz com que a gente perceba o que significa voltar às primeiras obras. As primeiras obras da igreja cristã. As primeiras obras onde a igreja não construía templos, mas ela partia o pão de casa em casa. As primeiras obras onde nós não estávamos envolvidos com as coisas, mas com as pessoas. Onde diáconos não eram quem cuidava da porta, mas quem distribuía comida para as famílias. Onde pastores não eram aqueles que administravam empresas e mega negócios eclesiásticos, mas era gente que discipulava pessoas. Onde crentes eram pessoas que se distinguiam pela capacidade incondicional de serem boas, de serem afetuosos e de amarem o próximo. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos conduza e que nós sejamos, ou melhor, que nós não estejamos entre estes quase todos que perderam a capacidade de amar. Não é uma minoria, Senhor, e é isso que me assusta. São quase todos, Pai. E que se a gente não enxergar que nós estamos vivendo estes tempos proféticos, a gente vai acreditar que essa é uma história que está sendo contada para uma outra igreja. Os dispensacionalistas, os pré-milenaristas deste livro, Pai, eles dizem que esta igreja, ela aconteceu no final do primeiro século, quando os cristãos esmoreceram logo após as primeiras perseguições. Senhor, por que nós entendemos sempre que as coisas ou estão no passado ou no futuro e a gente nunca percebe que o Teu Espírito Santo está falando conosco? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É o que eu te peço nesta manhã. Como também te peço que o Senhor continue com as Tuas mãos estendidas sobre os enfermos da nossa comunidade, das nossas famílias, do nosso Rio de Janeiro, do nosso país, de todas as nações, sobre os médicos, enfermeiros, profissionais de todo tipo, sobre gente que está exposta, gente que está aglomerada agora na fila dos bancos, tentando desesperadamente conseguir o auxílio para sustentar a sua casa, ó Deus. Em nome de Jesus, sê conosco e nos abençoe. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, você tem uma palavra para compartilhar, para a gente dividir uma interação aí, né? Eu fico aqui tão sozinho, estou sozinho aqui, tem ninguém comigo, só o Senhor e vocês que estão vendo aqui as conexões, a quantidade de gente que está conectada, e eu sempre transmito esta reunião de casa, lá do meu escritório, mas hoje tive que vir para cá porque o computador, no meu computador, eu tenho dito, né, ficou ruim, não estou conseguindo mais,
e aí tive que vir usar o equipamento da igreja, mas o conselho da igreja, de forma muito visionária, viu, já investiu num computador para que possamos fazer as lives ainda de casa e possamos facilitar e otimizar esse processo e continuar com toda a produção. Então, agradeço você que ficou ligado esse tempo todo, viu, essa hora e meia que nós passamos juntos aqui e que espero que tenha edificado o seu coração. Eu tenho certeza que você tem um amigo evangélico com quem você pode compartilhar essa palavra. E por que eu digo um amigo evangélico? Porque esta palavra hoje, essencialmente, ela é uma palavra para a conversão dos corações dos crentes, né? E é um desafio do nosso tempo, irmãos, a gente pregar o evangelho para os crentes. Não para trazê-los para a nossa igreja, não é isso que eu estou dizendo a você, não. É para que ele possa perceber o que está acontecendo no púlpito cristão e no púlpito evangélico. Vamos lá? Como é que você está aí? Como é que você recebeu essa palavra aí? Boa palavra, obrigado, meu irmão Davi. Não tem como ouvir essa palavra sem lágrimas, diz a nossa irmã Sueli, amém. Nossa irmã Cecília diz, obrigado, Senhor, por estar me dando a oportunidade de aprender e entender a sua palavra, o Evangelho de Cristo. Amém, aleluia. Tenho dificuldade de entender, mas tu, Senhor, tem me dado o melhor presente da minha existência. Abençoa nosso pastor. Amém, minha irmã. Que bom que está abençoando sua vida, minha irmã Cecília. Janaína diz, grandes verdades, postura de evangélico sério. Amém, minha irmã. É postura de evangélico. A gente não devia estar usando essa expressão, né? Eu entendo você, evangélico sério, né? A gente devia só dizer evangélico, isso deveria por si só fazer sentido, mas não faz mais, né? Glória a Deus, diz aí o Jorge Teixeira. O link do sermão, viu, está aí, meus irmãos, do sermão de domingo sobre Jesus e João Batista. Nossa irmã Ivone diz, confesso que tenho que ouvir muitas vezes essa pregação, tempos sofridos, amém. Vejo mais coerência no pastor Fábio do que numa igreja de 100 membros, do que em muitos pastores famosos. Amém, irmã, mas a minha oração é que esta palavra quebrante, imagine o que não aconteceria no Brasil se estes grandes homens com esta capacidade, com esse talento para conduzir... Eu não tenho essa competência que eles têm, confesso, não tenho. Mas imagine se esta competência toda, se essa oratória, se esse discurso, se essa autoridade que eles têm de falar, possa estar revestida com este amor do Evangelho. Imagine a onda de avivamento, conversão e quebrantamento que não estaria acontecendo no nosso país. Imagine. Eu oro para que Deus os alcance, viu? Deus falando a verdade, glória a Deus. Minha sogra, amém, minha sogra, muito bom ver a senhora aqui participando conosco aqui, né? Esses comentários todos aqui é tudo de gente que gosta de mim, viu, irmãos? Nossa irmã Heloísa diz amém, glória a Deus. Nossa irmã Carla Valéria diz palavra verdadeira de Deus, amém, aleluia. É bom, irmãos, é bom que a gente esteja sendo edificado e que você possa desdobrar esta verdade, né? Abraço, reverendo, abraço você também, Heloísa. Nossa irmã Márcia Serra diz que o Senhor continue abençoando sua vida, pastor, obrigado pela palavra, amém, minha irmã. Cristiane de Paula, pastor, ore pela saúde da minha mãe, vamos orar, viu? Orem, viu, igreja? Orem aí pela mãe da Cristiane, vamos estar orando sim. Nas nossas orações estaremos juntos, viu? Mas quem? Carla Rio Guide diz, felizes com o ministro da Justiça. Bom, irmã, eu não quero entrar no mérito dessa discussão, porque ela suscita muitas paixões ideológicas, né? Mas eu não gostaria que os evangélicos, mais uma vez, entrassem no engodo de acreditar por alguém que se declara ou é pastor, né? E é pastor presbiteriano, por si só carrega a chancela de falar em nome do povo de Deus. Não, eu espero que ele seja competente, espero que desempenhe o seu papel, espero que faça isso como um bom cidadão, né? Como desempenhando a tarefa e a função constitucional que lhe está atribuída. Portanto, o fato de ser pastor evangélico não é o que me dá a referência daquilo que deveria ser, tá? Então, vamos
vamos orar como devemos orar por todas as lideranças e autoridades. Jorge Teixeira diz, e digo em nome de Jesus, independente do que seja e qual seja o nosso futuro em relação a todas as adversidades que estamos passando, que sabemos que Deus é conosco. Amém. Amém. Bom, palavra edificante, diz aqui a nossa irmã Arlinda. Irmã Simone Soares diz, obrigado pela palavra, eu preciso voltar. Ih, pulou aqui. Eu preciso voltar ao primeiro amor. Todos precisamos, todos nós, de certa forma, estamos sendo tomados e tocados por este movimento. Precisamos reagir, precisamos perseverar, viu, irmã Simone? Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, vamos terminar aqui. Se você curtiu, se isso abençoou a sua vida, eu repito, curte aí, dá o seu joinha, dá o seu like, depois vai estar lá no YouTube, você vai lá e curte também, compartilha, segue nosso canal, segue a nossa página aqui no Face e difunde essa mensagem em nome de Jesus. Nós precisamos que o Evangelho de Jesus Cristo alcance os corações, viu? E que isto seja feito à luz da palavra e não à luz das nossas percepções pessoais, mas que o Evangelho seja pregado e que você seja sempre abençoado. Nós estaremos de volta no domingo às 9 da manhã e às 19 horas, transmitindo o nosso culto online, tá bom? Estaremos no domingo de manhã dando continuidade ao Evangelho de João, episódio 6 do Evangelho de João, e à noite estaremos juntos, reunidos, mais uma vez, num culto abençoado, ouvindo a palavra de Deus ministrada ao nosso coração. Foi uma alegria estar com você, uma boa manhã, um bom almoço aí com você, com a sua família, você que está trabalhando e que não pôde preservar aí o seu isolamento, que você esteja aí guardado pelo Senhor, que Ele esteja sobre a sua vida. Estaremos orando, viu, minha irmã Cristiane, pela sua mãe, continue orando pela Genice, pelo Márcio, irmão do presbítero Maurício, pelo Marcelo, filho do presbítero Carlos Oscar e todos os outros membros da família que estão também diagnosticados com coronavírus. E por todos, irmãos, todos, indistintamente de quem sejam, mesmo que não saibamos o nome, mas são famílias que estão sendo afetadas. Vamos orar, e muito, e vamos orar pelo nosso Brasil, vamos orar pelo nosso país, pelos nossos líderes, pelos nossos governantes. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias ao nome do Senhor.